Boa noite, nação bugrina. Sejam bem-vindos a mais uma Arquibancada Guarani, Arquibancada de número 166. Hoje, no pós-jogo de Novo Horizontino 1, Guarani 2, né? Uma vitória, depois de muito sufoco e ainda sufocados, mas importante foi a vitória. Agradecer a todo mundo pela adesão, pelas participações e pelas opiniões. Convidar vocês a continuarem curtindo a gente no YouTube, no Instagram e também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, na parceria com os nossos colegas do Bugricast, tá bom? Bom, como eu comecei, né, falando, hoje foi muito mais importante pelo resultado, pela vitória, que precisava vir para dar tranquilidade para a gente continuar esse trabalho e ter equilíbrio para poder avaliar corretamente o que precisamos fazer daqui para frente, tanto para a Copa do Brasil, tanto para o Paulista, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Uma das preocupações que começaram a ficar presente depois do último jogo horroroso contra o Botafogo de Ribeirão, e aqui uma menção aos botafoguenses, porque muita gente lá de Ribeirão, uma Ribeirão que eu conheço tão bem assim, mas que ficaram bravos com meus comentários, hoje perderam em casa, o Água Santa. Então, assim, isso só reforça a minha opinião de quão desastroso foi a nossa participação em casa contra o Botafogo de Ribeirão. Tá? Foi uma derrota que efetivamente não deveria estar no nosso currículo, com certeza, tá? Mas o que foi, foi. Então hoje o resultado foi importante porque ganhamos, né? E nos deixa um pouco mais afastado daquele bololô, mas não muito. Nós vamos falar disso. Bom, na história do jogo, o que nós podemos dizer é que o Guarani teve um primeiro tempo, se não brilhante, mas dominante, que fez um gol merecidamente, que jogou muita bola, até o primeiro gol principalmente. Muita bola, quero dizer, muito melhor que o Novo Horizontino. Dominou o jogo. E depois disso, controlou o jogo, até o fim do primeiro tempo. Então eu acho que, para o meu gosto, para a atual conjuntura, para a atual fase em que estamos, fizemos um bom primeiro tempo, começando o nosso diagnóstico pela escalação. Então a escalação onde volta Diogo Matheus, volta Ronaldo Alves, ele joga com 3 volantes, tá certo? Um deles é o Rodrigo Andrade, e sacrifica um dos atacantes, ou seja, joga no 4-4-2, ele começa a fechar um pouco mais a casinha, dando sustentabilidade ao time para que a gente pudesse fazer um resultado. Não sou contra. Não sou contra isso. Mostra um pouquinho também a preocupação que ele tinha, né, com a necessidade de ganhar, com a pressão que teve toda em cima dele, da posição do próprio Daniel Paulista, dos questionamentos ao Michel Alves, após a derrota horrorosa contra o Botafogo de Ribeirão. Então no primeiro tempo nós tivemos logo no início, aos 8 uma chance, aos 12 uma outra chance, aos 18 nós perdemos um gol inacreditável, né? O Lucão finalizou e o Diogo perdeu na linha do gol, e logo depois o Matheus Pereira tentou chutar, mas a bola foi, mas já ali merecia o gol. E aos 22, numa jogada muito parecida, porque foi na marra que nós marcamos o gol, aos 22 minutos o Hernando, uma sobra de uma finalização do Lucão, o Hernando botou para dentro, né? Aos 26 eles tiveram uma boa chance, aos 32 eles tiveram uma boa chance, e aos 43 a gente volta a ter uma oportunidade de cabeça com o Índio. Mas claramente, nós fizemos o gol nos 22, eles cresceram no jogo, ainda assim a gente controlou esse jogo e terminou o primeiro tempo bem. O segundo tempo
foi bem pior. No segundo tempo, o Guarani voltou, o Novo Horizontino voltou mais em cima do Guarani, não que desse muita pressão ou que fosse muito perigoso, mas tudo ficou pior, porque estava 1-0, o Guarani tomou o gol aos 6 minutos, num gol de pênalti. Um pênalti existente, um pênalti feito, uma falta feita pelo Ronaldo Alves na área, e onde demonstrou claramente que não que o Ronaldo Alves é ruim ou nada disso, mas que mostrou quão fora de ritmo ele estava depois desse tempo, que até que é natural, né? Mas claramente, o Ronaldo Alves, a gente vai falar depois dos destaques individuais, ele estava muito fora de jogo, né? Ele estava sem ritmo de jogo, assim, claramente. E por causa disso, entre outras coisas, ele fez o pênalti. Gol dos caras aos 6 minutos, né? Aos 10, eles tiveram um chute muito bom de fora da área que o Kozlinski salvou. E aos 13, numa jogada muito boa, em que o Bruno Silva enfiou a bola na área, uma infiltração do Matheus Pereira, ele domina a bola e marca o gol, e o juiz deu impedido, mas o VAR constatou que ele estava em posição legal, fizemos 2-1 aos 13 minutos do segundo tempo. E dali para frente, nós demos muito espaço para o Bragantino. Aí foi aquele jogo que virou uma bagunça um pouco maior, nós fizemos várias trocas, né? Começando, a primeira troca, se eu não estou enganado, foi do Rodrigo Andrade aos 73 minutos de jogo, né? 30 e poucos minutos, onde sai o Rodrigo Andrade e entra o Iago, né? E depois várias outras modificações aos 80, sai Júlio César e Giovanni Augusto, entra Lucas Venuto e Vitinho. A gente queria ver o Lucas Venuto, talvez um pouco mais de tempo, né? E o Vitinho, uma outra notícia boa, de que ele estreia depois de muito tempo sendo pedido e tal. E no finalzinho, 2 substituições só para ganhar tempo e fechar o time. Madison entrou no lugar do Índio, né? E Derlan entrou no lugar do Lucão. Então aí foi só para encebar o jogo, estava no finalzinho. Enfim, o segundo tempo a gente poderia sim, por alguns detalhes aqui ou outro lado, ou ter levado empate ou até a virada, né? No segundo tempo, eles tiveram um pênalti marcado e depois o VAR retirou, porque não se constatou, né? E tiveram algumas chances de gol, né? Não claríssimas, mas o Guarani sofreu um risco desnecessário, principalmente no segundo tempo. Mas mereceu a vitória, sem dúvida, pelo total da obra, pelo conjunto da obra, mereceu demais. A vitória, mereceu seguramente a vitória contra um time que vem muito mal. Apesar de ser um time que vai disputar a Série B, vem muito mal no Paulista, tem apenas 1 ponto e mais um tabu quebrado, né? Que eles conseguiram marcar o primeiro gol no campeonato em cima do Guarani. Não podia ser diferente. Falei isso no pré-jogo, que só faltava essa e não faltou. Eles marcaram o gol. Mas é o quê? Vencemos. Vamos falar um pouco das individualidades, né? Então, eu acho que, ao contrário do último jogo, que teve alguns caras que foram muito mal, eu acho que não teve ninguém que foi muito mal. Mas, ao mesmo tempo, também não teve nenhum destaque exuberante. Então, nós temos Kozlinski. Eu dei nota 6 para o Kozlinski. Inclusive, o Kozlinski tomou um cartão amarelo por cera, lá no final. Mas por que dei 6? Ele não comprometeu nenhuma falha no jogo inteiro. Foi seguro ao longo das poucas exigências que teve. E fez uma defesa, principalmente no primeiro tempo, muito boa. Muito boa. Tomou o cartão amarelo. No equilíbrio de tudo, 6. Diogo Matheus voltou hoje, perdeu um gol, né? Não sei se perdeu, mas teve uma oportunidade lá, mas brigou muito. Claramente é outro padrão comparado com o Ludic, então isso é muito bom. E não comprometeu. Vou dar nota 5,5, não achei excelente, né? Mas nota 5,5. Ronaldo Alves e Hernando, os dois foram mais ou menos no mesmo nível. E não foi tão bom assim o nível. Ronaldo Alves, como falei, claramente sem ritmo de jogo. Então, ele assustava com umas bolas tranquilas, deu alguns passes errados. Mas a gente sabe, né, que tem uma folha de serviço prestado bom e é um bom jogador. Então, vou dar nota 5 para ele,
que não foi decisivo em nenhuma falha específica, mas não foi tão bem assim. O companheiro dele, o Hernando, foi mais ou menos na mesma toada, mas eu vou dar nota 5,5 pelo gol, né? Marcou um gol, o primeiro gol dele pelo Guarani, e vamos esperar para ver se essa dupla engrena como a dupla realmente titular, né? E aí, muita gente falou de, será que não dá para contratar alguém mais? E avaliar o que nós precisamos para o Campeonato Brasileiro, né? Matheus Pereira, hoje foi a melhor partida dele, mas vamos falar um pouco das características do Matheus Pereira. O Matheus Pereira é um cara muito voluntarioso, principalmente no ataque. Na defesa, eu vejo ele até muito mais como um ala. Lembra, quando a gente comentava do Bidu, muita gente dizia, vamos pôr o Eliel na lateral esquerda e o Bidu no meio, porque o Bidu também vai melhor do meio para frente. Eu acho que sob alguns aspectos eu diria que ele é até melhor que o Bidu, em algumas jogadas. Vamos esperar para ver ainda, principalmente a questão do chute a gol. Mas hoje ele fez uma jogada muito bonita no gol que ele marcou, ele domina bem, marca o gol, é uma infiltrada que ele faz na área, uma jogada muito importante, muito interessante, mas na marcação ele é um cara que sofre muito. Então quando a gente não tem uma equipe reforçada, tanto no meio quanto atrás, para poder cobri-lo, sofremos. Se o time adversário tem um lado direito do ataque forte, sofreremos demais. Essa é uma verdade. Bom, nota 6 para o Matheus. Bruno Silva, eu acho que ele não foi mal, deu assistência para o Matheus Pereira, mas eu sempre, tá? Eu acho que o burocrata de sempre correu muito hoje, é verdade. Não só o importante, é verdade. Mas sempre chegando atrasado, fazendo algumas faltas, às vezes estapafúrdias, jogando a bola para trás pra caramba, carimbando algumas bolas e errando alguns passes importantes. Bom, 5,5 para o Bruno Silva. O Índio não foi mal, mas é impossível a gente dar nota muito melhor do que o Bruno Silva para o Índio. 5,5 para o Índio. Eu gostei até dele, não comprometeu, 5,5. Rodrigo Andrade, para mim, com certeza o melhor desses três volantes aí que jogaram. Rodrigo Andrade voltou hoje bem, claramente é um cara que tem categoria, habilidade, recurso para fazer boas partidas. É um cara que ainda precisa entrar um pouco mais em forma, mas já está melhor. Tomou um cartão amarelo, vou dar nota 6 para ele. Giovanni Augusto se entregou o jogo todo, não achei que ele esteve mal, se dedicou, tentou algumas coisas, mas não brilhou. Não fez grandes partidas ainda não. Ainda falta bastante para ele se encaixar com o estilo de jogo do Guarani e com esse novo estilo de jogo do Guarani. E vou dizer mais, talvez o Guarani nem tenha definido ainda qual o estilo de jogo, e o ataque, por exemplo, o ataque do Guarani ainda não está certo qual é, e esse cara municia esse ataque, então ele ainda não está, a engrenagem não está perfeita, né? Giovanni Augusto, vou dar nota 6. Júlio César, muito melhor do que o último jogo, não fez uma má partida, ele tem as limitações dele, então algumas vezes a gente vê, teve uma bola no segundo tempo que ele fez uma bela jogada aos 25 mais ou menos, e aí cruzar, e ele cruzou, ele deu um rolinho, tirou o cara totalmente da jogada, limpou a jogada, clareou aquela jogada, e ele cruzou como deveria cruzar, mas cruzou lá atrás, cruzou forte demais. Então, com um pouquinho mais de capricho, ele teria feito uma jogada sensacional, uma assistência sensacional. Então, vou dar uma nota 5,5 para o Júlio César. Tem alguns caras fungando no cangote dele aí, como o Lucas Venuto, por exemplo. Vamos ver como é que evolui para os próximos jogos. Lucão, sempre voluntarioso, sempre raçudo. Em 6 jogos ele jogou todos, fez um gol. Mas teve várias chances. Hoje mesmo, teve o pênalti que ele perdeu contra o Santos. Hoje, ele teve uma chance, uma jogada bonita que ele fez, deu um chapéu na pequena área, mas logo depois perdeu. O gol do Hernando foi ele que estava tentando, brigando, chutar. E depois não vi muito mais chance para ele, entendeu? Mas é um cara que luta o tempo inteiro, tá em forma, tá jogando bem, é um brigador, sem dúvida ainda é o titular, até porque não tem outro. Mas ele fez um bom papel, nota 6 pro Lucão. Derlan, que entrou no lugar do Lucão aos 91, sem nota. Madison, que também entrou no lugar do Índio aos 91, sem nota.
Iago entrou aos 73 no lugar do Rodrigo Andrade, não surtiu o efeito necessário, até porque depois desse momento, né, que foi o segundo tempo, foi logo depois do gol, então o gol foi aos 22, ele entrou lá para os 30 mais ou menos, 28, 30, tá? O jogo já estava ficando meio bagunçado, não vi ele ganhando partida, não comprometeu, nota 5. Vitinho, vi muito pouco, para ser muito justo, sem nota. E Lucas Venuto, eu vou dar uma nota 5, porque ele deu uma assistência para o Lucas Venuto, a gente quer muito ver ele jogar, dá para ver que ele tem garrafa vazia para vender, entendeu? Tem um cara que tem potencial, mas precisamos ver ele um jogo inteiro, por exemplo, né? Por que não contra o Ituano, né? Vamos tentar dando as sugestões aqui, apesar de que com a maioria dos jogos eu não acerto nenhuma, ok. Lucas Venuto nota 5. E é isso. E o Daniel Paulista, eu acho que ele acertou na escalação inicial, sem dúvida, acertou do jeito dele, né? Tem algumas convicções que ele não muda, né? Então o Bruno Silva, por exemplo, ele não tira nunca e tal, mas ok. O Matheus Pereira, que foi uma outra sugestão que ele deu de voltar com o Eliel, ele manteve o Matheus Pereira e o Matheus Pereira melhorou, então ponto para ele, né? As substituições não dá nem para criticar. Acho que ele, quando tirou o Rodrigo Andrade, ele estava cansado realmente, colocou o Iago, ele voltou a jogar no formato 4-3-3, então não dá para criticar muito, porque ele não botou o time para trás, né? Talvez não surtiram o efeito que ele queria e que nós desejávamos ou torcíamos, mas não foi culpa do Daniel. Eu vou dar nota 6 pro Daniel hoje, tá certo? Bom, como é que está a situação do Guarani? Como os próximos jogos, nós temos dois jogos importantes, né? Ituano fora e a Pinguela em casa no derby no próximo final de semana. A situação do Guarani hoje, em 6 jogos, fez 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Gols pró, 5, gols contra, 8, saldo de menos 3, um aproveitamento de 38,9%, abaixo do que projetávamos para esse momento, sem dúvida. Apesar da reta inicial tão proclamada difícil, sem dúvida a gente desejava e esperava mais. As contas que a gente tinha feito, o que eu tinha feito, era que nos primeiros 4 jogos, São Paulo, Bragantino, Mirassol e Santos, em 12 pontos disputados a gente faria 6. Esse seria o ideal. A gente tinha 2 jogos em casa, os 2 clássicos, e Bragantino fora, Mirassol fora. Nós fizemos 4 só. Fizemos 1 vitória e 1 empate, e 2 derrotas. Depois era um jogo ok, mas tudo bem, reta difícil e tudo mais. Depois, além desses 6 pontos, a gente projetava a vitória contra o Botafogo e um empate hoje contra o Novo Horizontino, na melhor das hipóteses. Daí a gente esperava chegar nesse momento com 10 pontos. E nós não, né? Com 10 pontos, e até eu diria, uma derrota, depois, tendo os 10 pontos sido feitos, contra o Ituano perder, não vou dizer que é desejável ou impossível de vencer lá, nada disso, mas ok, a gente podia até perder. E chegar ao derby com 10 pontos. Nós estamos com 7, quando a gente gostaria de estar com 10, né? Tivemos um aproveitou quem. Até a rodada passada a gente estava brigando lá no rebaixamento, e agora a gente saiu da zona de rebaixamento, mas ainda estamos brigando. Porque o Água Santa ganhou do Botafogo, os times que estavam embaixo, nós temos Santos atrás de nós, São Paulo atrás de nós. São Paulo joga com a Pinguela amanhã. Então o que vai dar nisso? Não sabemos. Então temos que esperar acabar a rodada para a gente ver estamos um pouco mais confortável, um pouco menos pressionados, mas o quanto estaremos mais confortáveis e pressionados no fim dessa próxima rodada. O jogo de Ituano é um jogo difícil e depois temos o derby, tá certo? Então chegamos no meio do campeonato, aquela promessa, objetivo, target que tínhamos de fazer um campeonato paulista sem susto, Ricardo, até agora com susto. Acabou a rodada 5, tá? A gente estava muito preocupado. Acabou a rodada 6, nós estamos preocupados. Para mim, por enquanto,
é com susto. E se a gente acabar classificado, eu vou falar para você, né, que a primeira fase, apesar de a gente ter cometido o target, teve um sustinho transitório, na melhor das hipóteses. Vamos acabar classificado? Acho complicado, difícil, não tá fácil não. Não tá óbvio não, tá? O que a gente espera, né, a partir de agora? Depois do derby ainda, nós temos um jogo em casa, temos uma Copa do Brasil dia 1º de março, tá certo? E depois voltamos jogando com o Palmeiras. Então a nossa reta final para o Campeonato Paulista não é nada fácil, né? Hoje estavam falando que o Novo Horizontino só tem um ponto que largou mão já, que esse daí já caiu. Então, basicamente, eu até tenho que concordar que está muito difícil para o Novo Horizontino, mas basicamente nós temos uma vaga do rebaixamento com o Guarani é o 10º hoje, então tem Guarani mais 6, são 7, menos o Novo Horizontino, são 6. Então tem 6 caras aí, sendo que desses 6, Santos e São Paulo são alguns deles, disputando uma vaga. Em outras palavras, tem 4 times disputando para escapar de uma vaga e nós somos alguns deles. Então vamos ter que esperar a rodada acabar para poder sair desse desconforto logo, para a gente poder pensar em algo melhor e maior. Tá certo? É isso. Então, alívio, um sentimento de alívio, resultado importantíssimo, eu tenho que ser honesto, que eu nem esperava tanto, achava que era possível, mas muito inesperado, né? Foi bem difícil, e temos um jogo, uma continuação, uma sequência bem difícil ainda, né? Então, nada perdido, muito menos ganho, vamos em frente. Gente, um grande abraço para vocês, um bom final de semana e até o pré-jogo de Ituano e Guarani, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais, tchau!